Olá pessoal, tudo bem? Nas duas aulas anteriores, a gente não estudou física. O que nós estudamos foram ferramentas que vão ser bastante úteis ao longo das nossas aulas. Hoje, de fato, a gente começa a estudar física. A gente vai começar pelo primeiro assunto, referente ao segundo ano do ensino médio. Vamos estudar a termometria, ou termologia, como alguns livros didáticos destacam. Bem, a termologia ou a termometria é a parte que vai estudar exclusivamente fenômenos relacionados à temperatura, basicamente as escalas termométricas. Então, para a nossa aula de hoje, eu separei um roteiro que a gente vai seguir rigorosamente esse roteiro, tá, gente? Então, primeiro, a gente vai entender o significado de equilíbrio térmico e vai entender como é que realmente os termômetros eles aferem essa grandeza. Depois a gente vai ver como ocorrem as diferentes escalas de temperatura e a gente vai aprender a relacionar uma escala com a outra. A gente vai entender por que a temperatura Kelvin é conhecida como temperatura absoluta, entender como é que as dimensões de um corpo elas podem ser alteradas devido às mudanças de temperatura e, por fim, entender o significado de calor e diferenciá-lo de temperatura. Os dois não são iguais. Bem, existem três estados físicos fundamentais. Existem muitos outros, mas os três estados físicos fundamentais são sólido, líquido e gasoso. O que difere um estado físico para o outro é só a sua forma. Por exemplo, o estado sólido é a sua dureza, o estado líquido é um estado um pouco mais maleável. Não é isso que difere um estado físico do outro. Para que a gente possa entender a diferença de um estado físico para o outro, a gente tem que ir a um nível molecular. Então, por exemplo, o estado sólido. No estado sólido, as moléculas elas estão muito próximas umas das outras. E ao receber energia, nesse caso, energia térmica, por exemplo, essa labareda está fornecendo essa quantidade de energia para esse corpo, suas moléculas elas começam a vibrar. E essa vibração vai passando de molécula para molécula. Já no caso de um corpo em estado líquido, ao fornecer, por exemplo, essa forma de energia para o corpo, as suas moléculas elas também vão vibrar, só que elas têm um livre caminho médio maior, ou seja, a proximidade de uma molécula para outra no estado sólido é menor, já no estado líquido ela é um pouco maior. Então as moléculas elas têm um caminho mais livre a percorrer. Já no estado gasoso, esse caminho é ainda maior. O livre caminho médio que as moléculas podem fazer no corpo que está no estado gasoso é muito maior se considerado ao estado líquido. Então dizemos assim, termologia. Termologia simplesmente é a parte da física responsável em estudar fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento e às mudanças do estado físico em corpos que recebem ou cedem determinada forma de energia. Nesse caso, o tipo de energia que a gente está falando é o calor. E a gente vai ver o que é calor, tá, gente? Bem, já essa grandeza física que vai medir essa agitação, esse movimento que as moléculas fazem, dizemos que isso é temperatura. Então dizemos temperatura é uma grandeza que permite avaliar o grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. E por fim, calor. O que é calor? Eu gosto dessa definição, mas eu tenho outra definição, tá? Mas vamos para essa definição. Calor é uma modalidade de energia que se transfere de um corpo para o outro por causa de exclusivamente uma diferença de temperatura entre eles. Mas eu gosto de outra definição. Dizemos assim, calor é energia térmica que flui em um corpo com uma temperatura diferente do outro. Tudo bem? Você pode usar as duas definições, as duas estão corretas. Então, como o calor é uma forma de energia que flui de um corpo para o outro, daquele que tem maior temperatura para outro que tem menor temperatura, espontaneamente, então partimos do pressuposto. O que acontece quando os corpos eles estão a temperaturas iguais? Então eu coloquei um desenho para que a gente possa entender basicamente como seria isso. Digamos que você tem dois corpos, por exemplo, A e B. Você tem um corpo, por exemplo, feito de bronze e outro de prata. E eles estão à mesma temperatura. Então, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando a temperatura é a mesma. Para que haja um fluxo de calor, para que haja uma troca de calor entre eles, é necessário que um tenha uma temperatura maior que a do outro.
Se os dois têm temperaturas iguais, não haverá troca de calor. Mas digamos que existe a seguinte situação. Você não tem mais os corpos A e B em contato. O que você tem é o corpo A e B em contato com um terceiro corpo, um corpo C. Mas esses três corpos, o C vai ter a mesma temperatura que A, que vai ter a mesma temperatura que B. Quando isso acontece, quando temos uma situação em que os corpos não estão em contato direto, o contato está sendo intermediado por outro corpo, nós estamos observando a lei zero da termodinâmica, que dizemos o seguinte: se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então esses corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Essa é a famosa lei zero da termodinâmica. Espera um pouquinho, a gente não vai trabalhar ainda com termodinâmica, são enunciados básicos para que a gente possa entender os fundamentos básicos da termometria. Vamos continuar. Existem 3 escalas de temperatura básicas. Existem muitas outras, tá? Mas basicamente a gente vai trabalhar com 3 escalas de temperatura, que são elas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. As escalas, todas elas são construídas admitindo propriedades como comprimento, volume, pressão de um certo sistema para ferir temperatura, cor, resistência, ela altera tudo isso. Então, por exemplo, esse equipamento aqui, ele é conhecido como dilatômetro. É muito usado em laboratórios para aferir a dilatação de um corpo. Mas ele também é utilizado como medidor de temperatura. Quando se aquece, esse filamento ele se dilata e essa agulha gira proporcionalmente à temperatura ao qual esse corpo está recebendo. Mas aí você tem um termômetro de mercúrio e a fita térmica. Observe esse termômetro de mercúrio. Nesse termômetro aqui, você tem a letra C e a letra F. Justamente são duas escalas que ocorrem com bastante frequência no nosso cotidiano. Aqui no Brasil é muito a escala Celsius, mas em países como, por exemplo, os Estados Unidos, eles usam a escala Fahrenheit. Então dizemos que termômetro é um aparelho que afere a temperatura de corpos. Então, na construção das escalas termométricas, eu vou admitir a escala sempre constituída de 2 pontos. O primeiro ponto é a fusão do gelo. E o segundo ponto é a ebulição da água. Tudo bem? Então dizemos assim, ó, na escala Celsius, que é uma escala construída a partir desses 2 pontos, o astrônomo Celsius ele admitiu para esses 2 pontos os valores de 0 e 100. Cuidado, 0 e 100 são valores exclusivos para a escala Celsius. Você não pode dizer que, por exemplo, numa escala arbitrária, por exemplo, na escala Tiago, escala que o professor criou, na minha escala a fusão ocorre a 100 graus Tiago. Eu não posso fazer isso. Existe um método para que você possa fazer a aferição da temperatura. No caso Celsius, com seus métodos científicos, que não convém a esse momento explicar como foi que aconteceu, mas saiba que ele, ao fazer as suas experiências, ele adotou 0 para a fusão do gelo e 100 graus Celsius para a fusão da água. Já o físico Daniel Gabriel Fahrenheit, ele admitiu pontos diferentes. Para ele, o 0 não seria a fusão do gelo. Para ele, o 0 seria a temperatura natural do corpo humano. Para ele, a fusão do gelo e a ebulição da água, ela ocorria a 32 graus Fahrenheit e 202 graus Fahrenheit, respectivamente. Já Thomson, ou como ele é famosamente conhecido, Lord Kelvin, ele observou o seguinte: ele imaginou a construção de uma escala termométrica que admitisse de fato o 0 de agitação das moléculas. O 0, conhecido como 0 absoluto. Então a escala que ele construiu, chamada escala termodinâmica ou escala absoluta, é a única escala que considera o 0 da própria escala como o 0 da agitação térmica total do corpo. Então, para que a gente possa relacionar as 3 escalas de temperatura, é importante a gente saber, e isso você tem que saber, tá, gente? Então, é um conselho que eu te dou, tá? Quando for construir essas escalas, pega essas escalas, escreve num papel,
imprime e cola em algum lugar para que você possa lembrar os valores referentes ao ponto de ebulição e ao ponto de fusão de cada uma das escalas. Tudo bem? Então você tem a escala Celsius 0 e 100. Escala Fahrenheit 32 e 212. Escala Kelvin 273 até 373. Vamos relacionar essas escalas uma com a outra? Para que a gente possa fazer isso, olha o procedimento, tá? E eu vou fazer isso nessas 3 escalas ou em qualquer outra escala que a gente for trabalhar. Sempre será assim. A gente vai fazer uma divisão da seguinte forma: o do meio menos o de baixo. Depois, o de cima menos o de baixo. Então preste atenção nessa construção, tá? Primeiro eu vou pegar a escala Celsius e vou comparar com a escala Fahrenheit, usando esse procedimento. O do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Preste atenção e veja como fica a construção. Para a escala Celsius, nós temos Tc menos 0. Tc, enfate aqui, que isso é temperatura Celsius. Olha lá, ó. O de cima menos o de baixo. Está aqui. Agora eu vou para outra escala, que é a escala Fahrenheit. Tf menos 32. Está aqui, ó. O de cima menos o de baixo. 212 menos 32. Está aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tentar simplificar essa equação, tá? Então, 0 eu não preciso escrever. Eu vou realizar essa subtração. E essa subtração eu não posso realizar, né? Porque eu não posso pegar uma incógnita e subtrair de um número. Quando nós fizermos isso, eu vou encontrar essa expressão. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar um 0 de cada lado dos termos e vou dividir os dois termos por 2. Quando fizermos isso, encontramos Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. O que significa isso? Isso significa a relação da escala Celsius com a escala Fahrenheit. Tudo bem? No momento breve, a gente vai usar essa escala. Próximo. Vamos relacionar agora a escala Celsius com a escala Kelvin. O procedimento ele vai ser exatamente o mesmo. O do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Preste atenção. O do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Fazemos isso com o lado referente ao Celsius e o lado referente ao lado Kelvin. Vamos eliminar os zeros e realizar as devidas operações que devem ser realizadas. Nós encontramos isso. Ó. Olha, 100 e 100. Eu posso eliminar esses dois zeros, vai ficar 1 e 1 embaixo. Não precisa escrever. Então essa é a expressão que converte de uma escala para outra. Última relação é a relação do Kelvin com o Fahrenheit. O procedimento vai ser exatamente o mesmo. Então essas aqui são as 3 expressões básicas que utilizamos para converter de uma escala para outra. Tudo bem, gente? Então pontos que são importantes a ser destacados aqui é a escala Celsius com a escala Kelvin. Presta muita atenção nisso. Se você aumentar uma unidade na escala Celsius, você também vai estar aumentando uma unidade na escala Kelvin. Por que isso acontece? Porque as duas escalas elas foram constituídas do ponto de fusão até o ponto de ebulição em 100 unidades. Preste atenção, de 0 para 100 são 100 unidades. De 273 até 373 também são 100 unidades. Então, se você variar uma unidade em uma escala, você está variando na outra também. Como observação, a escala Fahrenheit, que isso não é verdade. De 32 até 212, ela varia em 180 partes. Então, essa relação que eu falei do Celsius e do Kelvin não é válido para o Fahrenheit. Então, as observações importantes aqui devem ser destacadas aqui com relação a essas escalas. Primeiro, a escala de temperatura Celsius, ela não é uma grandeza física. Por que ela não é grandeza física? Porque o 0 Celsius, constituído como ponto de fusão, não representa o zero de agitação das moléculas. Segundo ponto importante, o zero absoluto ele é inacessível. Eu vou parar por aqui e vamos pensar na seguinte ideia.
Para que haja troca de calor, para que um corpo, cada vez mais a sua temperatura diminua, tem que ter um corpo que tem uma temperatura menor que a dele. Bem, se o zero é o grau máximo, deve haver um corpo, para que ele possa chegar ao zero, que tenha um valor de temperatura inferior a isto. Bem, isso não é verdade, tá? Os cientistas eles já fizeram várias experiências para se alcançar o valor mais próximo de zero. Eles chegam a valores próximos, mas nunca o zero. A relação que a gente fala sempre quente e frio, cuidado, isso não existe, tá? Em física. Em física, às vezes a gente fala quente e frio quando fala um corpo que tem temperatura maior que o outro. Mas cuidado que esse conceito é um pouco errôneo. O correto é dizer frio, em física, essa ideia de frio refere-se a um corpo que está perdendo calor. Ou seja, é um corpo que tem uma temperatura alta em relação a outro, que ele vai pegar parte da energia que tem e vai doar para o outro corpo, até que eles atinjam o chamado equilíbrio térmico. Então chegamos num ponto que é crucial da nossa aula. Agora a gente precisa treinar. Agora a gente precisa exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu até esse momento. Então eu separei aqui 4 exercícios. 2 exercícios eu vou fazer. E 2 exercícios eu vou deixar que vocês façam em casa. Esse slide já está no site, beleza, gente? E os exercícios que eu vou fazer são exercícios em que o enunciado, a enumeração da questão está em verde. Os que estiverem em vermelho são os que vocês vão fazer, ok? Então vamos lá. Primeiro probleminha é um probleminha teórico e simples, para a gente aplicar tudo aquilo que a gente estudou até agora. Então digo assim, analise as proposições e assinale verdadeiro ou falso. Primeira proposição. O calor flui do corpo de maior quantidade de calor para outro de menor quantidade de calor. Bem, isso está falso. Um corpo ele tem fluxo de calor, não é quando há mais calor do que o outro, não é isso, isso não tem nada a ver. Um corpo tem fluxo de calor quando a sua temperatura é diferente da do outro corpo. Se um corpo tiver temperatura maior que a de um outro corpo, haverá fluxo de calor. Agora, se os dois corpos tiverem a mesma temperatura, não haverá fluxo de calor. 2. Dois corpos em equilíbrio térmico um com o outro estão também em equilíbrio térmico com um terceiro corpo. Isso está falso. Dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Eles só estarão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo se esse terceiro corpo estiver em equilíbrio com um ou com o outro. Tudo bem, gente? Não quer dizer necessariamente que o corpo vai estar em equilíbrio térmico com os três. Beleza? É necessário que haja uma situação aí, que é aquela situação que falamos lá da lei zero. Esse terceiro corpo ele tem que estar em equilíbrio térmico com os outros dois. Tudo bem? Terceira, a temperatura de um gás é a indicação do seu estado de agitação das suas moléculas. Parou? Não precisa ser necessariamente gás. Essa palavrinha aqui, gás, pode ser qualquer coisa. Temperatura de um corpo é a indicação do estado de agitação de suas moléculas. Isso está correto. Beleza? Quarta proposição. Calor é energia em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Isso está correto. Porque o calor ele sempre vai fluir de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Última. O sentido da transmissão do calor entre corpos depende de suas densidades. Isso está falso. O sentido da transmissão de calor tem a ver com a temperatura. Então, gente, coloque isso na cabeça de vocês. É comum em questões de concurso e vestibulares tentar relacionar calor e temperatura como se as duas coisas fossem iguais. Não são. Preste atenção. Temperatura é uma aferição física que está relacionada com a agitação térmica das moléculas. Calor nada mais é que a energia térmica em trânsito que flui espontaneamente de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Problema número 2. Um médico criou para o uso próprio uma escala termométrica linear, adotando-se respectivamente. Respectivamente quer dizer nessa ordem, tá, gente? Menos 10 graus M, referente a médico, tá? E 190 graus M, para os pontos de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal.
Usando um termômetro graduado nessa escala, ele mediu a temperatura de um paciente e encontrou 68 graus M. A temperatura dessa pessoa na escala Celsius era. Como fazer esse problema? É um problema relativamente simples, muito simples. Observe, como ele pede que eu relacione com a escala Celsius, eu tenho que lembrar, o problema não me diz, tá? Mas eu preciso lembrar quais são os valores da fusão do gelo e da ebulição da água para a escala Celsius. Então, vamos lá. Se nós fizermos isso, eu vou observar que para a escala Celsius eu tenho fusão 0, ebulição 100. Aí eu vou lá e faço uma relação com os valores que ele me deu, ó, 190 e menos 10. No meio eu coloco a incógnita referente a cada escala. No caso do médico é temperatura médica. No caso da temperatura Celsius é TC. Então, como seria a construção disso? O do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Observa, veja como fica a construção. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Olha cá. O do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Atente-se para a escala do médico. Já existe um sinal negativo na medida. Então o que vai acontecer aqui? Esse sinal negativo, com esse sinal negativo, vai fazer com que essa expressão se torne um resultado positivo. Então observa, olha como fica. E eu tenho que observar ainda mais. Ele falou para mim quanto valeria a temperatura do médico. Olha aqui, ó. Tem que ser 68 graus M. Então o que eu faço? No lugar do TM, eu coloco os próprios 68 graus M que ele referiu para nós. Então, olha, TM vai ser 68. Então, no lugar do TM, eu vou colocar o 68. O que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar os zeros das expressões, só para simplificar. E o que mais eu posso fazer? Eu vou somar. Ó. 68 mais 10 e vou dividir por 2. Isso vai dar 78 dividido por 2, que teremos como resultado 39. Então, toda vez que ele encontrar 68 graus M, ele vai também encontrar num termômetro graduado na escala Celsius 39 graus Celsius. Desculpa aqui já, tá, gente? Isso aqui é C, tá? É TC, então é graus Celsius, não M. Então, resposta letra A. Essa questão e essa questão, questão 5 e questão 6, são questões que vocês vão tentar fazer em casa. Mas a construção dela é muito parecida com a construção dos problemas que fiz anteriormente. Qualquer dúvida, você vai deixar no fórum que eu criei lá no site. Você vai entrar lá no site, vai clicar no fórum e vai abrir uma discussão. E na discussão você coloca o problema, a solução do problema. Professor, o problema tal, coloca o enunciado do problema e a gente vai fazer a discussão lá do fórum. Toda vez que tiver um assunto novo lá no fórum, eu vou deixar um tempo para que vocês mesmos interajam entre vocês, tá? E depois é que eu vou solucionar. Gente, forte abraço, beijo no coração e vamos estudando, tá? Apesar de estarmos nesse período de quarentena, que é um período muito difícil, não vamos parar de estudar. Aos colegas que estão sem internet, tenta pegar esse vídeo, baixar e passar para o celular do colega, no pendrive, alguma coisa. Vamos nos ajudar, tudo bem, gente? O que falta é saber se vocês estão com dúvidas ou se vocês têm a mim dívidas. Forte abraço, gente. Até a próxima.